Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12. Os irmãos acharam? Amém? Quantos aqui, só para eu saber, usa a versão Nova Tradução Linguagem de Hoje? NTLH. Uau! Legal. Vou conversar com vocês daqui a pouco. Olha aqui como diz a palavra do Senhor no versículo 12 do capítulo 2 de 2 Coríntios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Irmãos, pela manhã, nos domingos pela manhã, hoje nós iniciamos um curso que chama Sola Escritura, que é um esforço do Ministério de Educação Cristã dessa igreja, para que a gente possa se aprofundar em questões mais importantes e fundamentais sobre a palavra do Senhor. Então, se você perdeu hoje de manhã a primeira aula, a aula inaugural, você pode participar ainda das discussões que vão vir pelo Facebook e outros meios. E na segunda aula, não perca, venha domingo de manhã, às 10 horas da manhã, para a gente estudar essas 10 aulas juntas. E hoje de manhã nós tocamos num assunto muito interessante, que é: por que estudar a palavra do Senhor? E uma das razões que nós vimos é que porque existem heresias, e existem pessoas falando bobagens por aí, e existem pessoas falando mentiras, enganos por aí. Então nós estudamos o que é verdadeiro, nós estudamos o que é certo, para podermos identificar os discursos errados. Mas isso não é nenhuma novidade, não é porque estamos em 2013 que esses falsos profetas ou falsos mestres existem. Olha no versículo 17 do texto em que lemos, Paulo dizendo assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Paulo está fazendo uma distinção entre dois grupos de pregadores aqui. O primeiro é o grupo dele. Ele está dizendo: eu não mercadejo a palavra de Deus. Mas ele está identificando um grupo que trabalha com comércio em cima da palavra do Senhor. E isso, no primeiro século depois de Cristo, Jesus Cristo tinha acabado de morrer, ressuscitar, a igreja estava se formando, Paulo estava pregando o evangelho e já começaram os falsos profetas, os falsos mestres, os enganadores, desde aquela época. E eles mercadejavam a palavra de Deus. Essa palavra significa que eles adulteravam a palavra do Senhor. Eles chamavam, com este verbo, mercadejar, eram aqueles tipos de comércio fora da cidade da Grécia, em que eles começavam a vender muambas, e ali não era um lugar confiável para se comprar. Eu ainda não morava em São Paulo quando vim comprar um pendrive na 25 de março. Não faça isso. É o pior lugar para se comprar um pendrive e tantas outras coisas. É bom para muitas coisas, mas um pendrive não.
Eu fui lá e o cara falou que eram 16 gigas, e eram 16 gigas, portanto, eu negociei, ele foi abaixando o valor, eu peguei pela metade do preço, e o cara deve ter um lucro de 100% ainda. Cheguei em casa, não funcionou o pendrive, claro. E o pior do que comprar o pendrive uma vez, é comprar 3 vezes, na 25 de março, como eu tentei. Eu acredito neles. Eu acredito na ingenuidade das pessoas. Não, ele está me vendendo porque, ora, deve ser alguma coisa boa. Está baixando o preço, porque, olha, eu sou um bom comerciante. Doce ilusão. A metáfora que Paulo está aclamando aqui é mais ou menos a mesma. Existiam naquela época comércios fora da cidade em que você ia comprar as coisas. E lá eles adulteravam os pesos e as medidas das coisas. Eles misturavam água no vinho. Eles falavam, não, esse vaso é puro, é ouro puro, quando na verdade não era. E era uma mentirada só. Eles adulteravam aqueles produtos todos, a fim de obter maior lucro. Ora, Paulo está dizendo que existe um grupo de pregadores que adulteram a palavra do Senhor para ganhar lucro. Quer coisa mais contemporânea que isso? Coisa mais pós-moderna do que isso? Paulo está dizendo que tem gente que negocia coisas importantes e caras ao Evangelho para soar melhor nos ouvidos dos clientes e assim obter um maior lucro. Eles mercadejam a palavra do Senhor, e Paulo diz tantos outros. Em Gálatas capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim: há alguns que vos perturbam e vos querem perverter o evangelho de Cristo. Colossenses 2,8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. 2 de João, um outro apóstolo dizendo, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Era comum entre os apóstolos eles terem que lutar contra esses enganadores. O curso Sola Escritura é uma dessas armas que nós temos para lutar contra esses enganadores. Porque nós não somos assim. Nós não mercadejamos a palavra de Deus. Se tem algo caro para esta igreja, se tem algo caro para a liderança dessa igreja, é a veracidade da palavra do Senhor. Nós não mercadejamos como tantos outros fazem em 2013. Do contrário, antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós estamos aqui, e toda vez que um pregador sobe nesse púlpito, comprometido com a palavra de Deus, ele fala diante do próprio Deus, na presença de Deus. Existe um conceito que a reforma protestante do século XVI trouxe à tona, muito bíblico, que diz que quando o pregador fala de acordo com a palavra de Deus, é Deus que está falando. Então imagine alguma pessoa afinando o violão. E eu toco lá no teclado a nota sol, sol, e a pessoa está lá tentando, e vai chegando. Quando a frequência, a vibração do violão se encontra com a frequência, a vibração do teclado, acontece a nota sol. Da mesma maneira, quando a frequência da minha voz neste púlpito é semelhante à frequência da palavra do Senhor, é voz de Deus, vox Dei, em latim, como diziam os reformadores, é voz de Deus na terra, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Quando a frequência do pregador se iguala à frequência da palavra de Deus, é como se Deus estivesse aqui falando ao vivo com vocês. Por isso nós não mercadejamos a palavra do Senhor. Por mais difícil que seja. E por mais complicado que seja. Ora, porque nem sempre a palavra de Deus é bem recebida. No versículo 12, Paulo diz assim: ele chegou a Troade, uma cidade lá na Ásia Menor, para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor.
Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Essa mesma história está lá em Atos, registrada por Lucas, em Atos capítulo 20. Então, Paulo chega em Troade e percebe que as pessoas estavam carentes da palavra do Senhor. Mas alguma coisa aconteceu no espírito de Paulo, e ele não é claro ao mencionar o que é, e que fez ele partir de Troade para outro lugar, como que decepcionado com aquela cidade, como que decepcionado com aquela circunstância. Mas no versículo 14, nós temos uma esperança belíssima e muito profunda. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E agora eu quero conversar com você que usa a Nova Tradução Linguagem de Hoje. Não é isso que está aí na sua Bíblia, né? Sempre nos conduz em triunfo. Nova Tradução da Linguagem de Hoje diz que sempre nos expõe como prisioneiros, ou outras traduções mais. A NVI traz uma outra tradução ainda. Eu prefiro a tradução da ARA, a tradução da Almeida Revista Atualizada, como leio aqui, que nos conduz em triunfos, e elenquei 10 motivos para traduzir assim. Mas eu não vou expor os 10 motivos hoje à noite aqui, porque não é linguística. Mas eu vou citar 2 motivos para que eu traduza esse texto como conduz em triunfos. Conduz em triunfo. O primeiro deles é pelo contexto. Nós estamos aqui dizendo que ele estava em Troade, estava saindo decepcionado com a pregação do Evangelho, ou alguma coisa aconteceu lá, e o coração dele estava amargurado, e ele retoma o texto dizendo, calma aí, graças porém a Deus, que sempre me conduz em triunfo. Então ele agora manifesta uma alegria, uma coisa muito boa que está acontecendo, graças porém a Deus que sempre me conduz em triunfo. E o segundo argumento que eu tenho para traduzir assim, é porque Paulo está retomando aqui uma imagem muito característica daquela época no Salmo 1. Nós vamos estudar no curso que existe uma distância muito grande entre nós e a palavra de Deus, uma distância inevitável, uma distância linguística e uma distância cronológica. Ora, Paulo escreveu para os coríntios, os moradores da cidade de Corinto, mais ou menos 500 mil habitantes, uma cidade portuária muito bonita e muito próspera naquela época, para a mentalidade daquela época, para aqueles que estavam sob o Império Romano, e nós hoje entendemos que essa é a palavra do Senhor. Mas existe uma distância cronológica que nós precisamos romper. Paulo pede para que os seus leitores imaginem uma cena muito interessante aqui, com conduzir em triunfo. Era muito comum no Império Romano, preste bem atenção nisso, era muito comum no Império Romano, um grande comandante ser elogiado pelo Senado, reunia o Senado do Império Romano, e eles nomeavam o maior comandante daquele ano, e eles diziam assim, nós vamos elogiar esse cara, nós vamos dar o maior prêmio que alguém que está no exército pode receber. E eles preparavam uma carruagem de ouro, e eles colocavam lauréus em sua cabeça, e eles começavam a desfilar com este homem por toda a cidade de Roma, e atrás dele estavam todos os prisioneiros de guerra, atrás desse comandante estavam reis, até reis, e todos os outros comandantes que ele, o comandante elogiado, desbaratou, e assim ele passava por toda Roma, por todas as ruas e vielas daquela cidade, até subir no monte de Roma, e ali em frente ao templo de Júpiter, oferecer o sacrifício e matar todos aqueles prisioneiros que ele expôs nesse caminho todo. Então, por isso, a bem dessa evidência, Paulo está dizendo que Deus, em Cristo Jesus, nos coloca nesse carro com Cristo, como Cristo sendo o vencedor, e nós percorrendo toda a cidade, sendo aclamado como vencedores também junto com Cristo Jesus, porque Ele nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E essa é uma imagem muito bela e muito triste também,
que Paulo retoma aqui na mente desses latinos, desses coríntios aqui. E continua o texto dizendo: e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, era uma cerimônia muito linda. Existem restos hoje, por exemplo, o arco de Tito, lá na cidade de Roma hoje, é um arco de 15 metros de altura, em que está escrito a homenagem do Senado ao imperador Tito, filho de Vespasiano, que conquistou a Israel no ano 70 depois de Cristo. Isso mostra que o Senado elogiava aqueles comandantes bem-sucedidos na guerra. Então, nós temos vários testemunhos de que essa celebração acontecia. E uma coisa muito interessante que os historiadores nos contam é que nessa cerimônia era muito comum todos os moradores de Roma começarem a lançar rosas para que esse comandante passasse, ou gravetos aromáticos, ou substâncias, ou algo que produzisse bastante fragrância, bastante perfume. E esse cheiro contaminava todo o evento. Esse cheiro era característico. A cidade de Roma podia ser perfumada à distância. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Era uma celebração muito importante. E Paulo toma essa imagem também, dizendo que nós somos a fragrância do seu conhecimento. Isso mostra que, quando nós estamos passando de cidade em cidade, inclusive em Troade, em cidade complicada e difícil, nós somos ali fragrância do conhecimento de Deus. Isso é lindo demais, e bonito demais, e alto demais. Saber que nós somos o bom perfume de Cristo. Versículo 15 diz: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Pense no perfume de Cristo. Nós somos o perfume de Cristo. Onde nós somos o perfume de Cristo? No versículo 14 diz: em todo lugar. Isso inclui o seu trabalho. Lá no seu trabalho, onde você amanhã vai entrar, de manhã, você é ali o perfume de Cristo. A fragrância do conhecimento de Deus. As pessoas devem sentir que você tem um perfume diferente da delas. Que atitude é essa? Que homem é esse? Que pensamento é esse? Que mulher é essa? Que sinceridade é essa? De onde vem isso? É esse fragor do conhecimento de Cristo que deve espalhar por meio dos crentes da IPI Vida Nova em todos os lugares. Tanto no trabalho quanto nos estudos. Você vai para a sua faculdade ou para a escola onde você dá aula ou estuda. É para os teus colegas de classe, adolescentes, jovens. É para eles sentirem o bom perfume de Cristo, a fragrância do conhecimento de Deus, porque você é o canal que leva isso, você é o perfume, através de você. Olha no versículo 14, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós. Que forte demais, que forte demais. Deus está dizendo que por meio de você, por meio de nós, Ele espalha neste mundo o bom perfume de Cristo, o conhecimento de Deus. Ora, Roma ficava perfumada com aquela cerimônia, com aquela procissão toda. Mas isso era cheiro de vitória para quem estava em cima do carro. Mas era cheiro de morte para quem eram os prisioneiros. Não é verdade? Você sentia a fragrância das rosas e dos gravetos. O general homenageado e as pessoas que estavam do lado, os romanos, sentiam aquele cheiro e falavam: isso é vitória, isso é vida. Mas coitado dos prisioneiros que estavam arrastados naquela procissão, porque eles sentiam o mesmo cheiro, mas para eles era cheiro de morte. Estava em Machado a última vez. Meu irmãozinho Henrique, de 15 anos, minha mãe pediu para que ele fosse na despensa e buscasse o refrigerante, porque a gente ia começar a comer. Ele foi lá correndo, voltou agitando o refrigerante, chegou em cima da mesa, já imaginam, né? Veio aquele chamariz, aquela coisa impressionante. Eu comecei a dar risada demais. Eu e meu irmão, os dois irmãos,
Nós rimos demais daquilo. E minha mãe chorou. Vocês imaginam por quê? Quem ia limpar aquilo tudo? Minha mãe ia limpar tudo aquilo. Então, o mesmo ato, o refrigerante espumando e saindo, para mim é muito gostoso ver isso. É uma coisa prazerosa demais, porque, isso não acontece com tanta frequência. Mas minha mãe, vendo a mesma coisa, tem uma reação totalmente oposta. Por quê? Porque ela vai limpar daqui 15 minutos, tadinha. Ou seja, aquilo produziu em mim uma reação alegre, mas produziu o mesmo ato produziu na minha mãe uma reação triste. Assim é o Evangelho segundo Paulo. Olha no versículo 15. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para com estes, ou seja, nos que se perdem, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Paulo está dizendo, e tomando a metáfora dessa procissão romana, dizendo que o Evangelho é semelhante a esse cheiro que era produzido nessa procissão. E que aquele que estava em cima, sendo homenageado, vitorioso, comandante, ele sentia esse cheiro e dizia, isso é vida para mim, isso é vitória para mim. Mas os prisioneiros cheiravam o mesmo cheiro, se aproximavam da mesma fragrância e sentiam morte. Daqui a pouco eu vou subir naquele monte e vou morrer. O Evangelho é assim. O Evangelho é assim. Cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. O nosso desejo, o desejo da pregação do Evangelho é vida. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A oferta do Evangelho é sempre positiva, a gente sempre espera alcançar vidas, transformar vidas, são boas novas. É o bom perfume de Cristo, e nós queremos de fato que as outras pessoas sintam a mesma alegria, o mesmo sentido, a mesma essência de vida que nós temos. Mas é inevitável que esse aroma produza morte também. E note que Paulo aqui diz de apenas 2 grupos. Ora, 2 possibilidades aqui. Ou ele esqueceu dos neutros, porque nós convivemos com pessoas que são neutras. São pessoas que não se decidem por Cristo, que não dizem sim à mensagem do Evangelho, mas também não dizem não. Aquelas pessoas que continuam a vida e a pregação do Evangelho passa por elas como se nada estivesse acontecendo. São pessoas neutras em cima do muro. Ou Paulo se esqueceu dessas pessoas, ou estar em cima do muro é morte. Ou permanecer neutro em relação ao Evangelho já é morte. E esse é o argumento de Paulo aqui. Destinos de morte e vida são firmados quando se prega o Evangelho. Destinos eternos. Hoje à noite, destinos eternos estão sendo firmados aqui. Um desejo profundo do meu coração, e Deus sabe da minha oração, é que aqui produza vida para a vida. Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz e sempre produz o que lhe apraz. Que é possível que produza morte para morte. A mensagem continua boa, continua convidativa e continua graciosa. Mas a reação das pessoas pode determinar cabalmente o seu fim. Morte. É séria a pregação da palavra. É sério ser perfume de Cristo. A fragrância de Cristo. É uma coisa muito séria. Quando você abre a boca e prega o Evangelho, esteja certo de que a reação da pessoa pode significar o destino eterno dela. É um peso grande demais que nós temos sobre as nossas costas. Paulo nos chama de embaixadores de Cristo, representantes do céu aqui na terra. E a voz de Deus acontece não apenas neste púlpito ou em outros púlpitos que pregam a palavra de Deus fielmente.
A voz de Deus acontece lá no seu trabalho, lá no seu estudo, na sua família, quando a vibração da sua voz também encontra com a vibração da palavra de Deus. Você é voz de Deus ali. E você está espalhando o bom perfume de Cristo ali. Mas você não é responsável pelos efeitos. Isso é uma coisa muito bonita de se ver. Você não é responsável pela reação da pessoa. O teu convite, como profeta do Senhor, é pregar, é exalar este perfume. Não é você que convence as pessoas de que isso é um cheiro bom para a vida. Não é você, com a sua argumentação, com a sua retórica, que consegue fazer com que a pessoa goste deste perfume. Você não é responsável pelos efeitos da pregação, mas é responsável por pregar. O convite de Deus é para ir a todas as nações e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Não vá a todas as nações e converta as pessoas. E faça com que elas tenham vida, que elas gostem desse perfume. Isso é responsabilidade dele. Isso é responsabilidade de Deus. Não queiramos nós ter uma responsabilidade maior do que a que nós temos. A nossa responsabilidade como cristãos, de capa a capa na palavra de Deus, é apenas pregar, profetizar, transmitir, exalar este perfume. Nós não somos responsáveis, como eu disse, para que as pessoas gostem disso, amem isso, acolham isso e creiam nisso. Nós somos bom perfume de Cristo, estamos espalhando nesses lugares o aroma do Evangelho. Mas fique certo, meus irmãos, você é chamado para ser perfume de Cristo. Com suas palavras, sim. Existe um ditado, uns falam que é de Agostinho, outros que é São Francisco. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: prega o Evangelho, se necessário, use palavras. Para mim isso é o mesmo que dizer: faça gelo, se necessário, use água. Porque o Evangelho é feito de palavras. Ninguém chega até Deus, preste bem atenção nisso. Ninguém vem até o Pai por um bom comportamento seu, apenas. Você pode ter um bom testemunho e dizer: isso basta. Olha como eu sou fiel no meu trabalho, nos meus estudos, olha como eu sou sincero, como eu lido com as coisas, isso já basta. Eu estou pregando, mas não estou usando palavras. Em todo o Novo e Antigo Testamento, o Evangelho é feito de palavras. As pessoas falam isso, porque o que salva as pessoas são as palavras. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor, e não ver e ver o comportamento dos santos. Porque o que tem poder de fato para quebrar os corações e dar vida aos corações, não é você, mas é a palavra de Deus. E como vimos de manhã, é a semente que gera vida, é espada, é martelo e é lâmpada. É a palavra de Deus. Então não há desculpa para o cristão dizer: eu sou fragrância do conhecimento de Cristo apenas com o meu comportamento no trabalho, isso basta. Eles sabem que eu sou cristão, beleza? Não. Você deve dizer: Paulo pregava por todo lugar em que ia. Os cristãos daquela época conquistaram o mundo conhecido deles, porque pregavam o Evangelho, eles falavam. E falavam coisas que as pessoas não gostavam também. Paulo em Atenas ousa falar sobre ressurreição para uma turma que não gostava de ouvir isso. E ele foi arrancado do seu púlpito. Jesus Cristo, quantas vezes foi injuriado por pregar uma mensagem não agradável aos ouvidos. Você é convidado a pregar. E isso começa quando você sai daqui. Saindo dessa igreja, amanhã no seu trabalho, lembre-se disso: eu sou o perfume de Cristo. E o perfume é o Evangelho, eu preciso falar deste Evangelho. Quando uma pessoa sentar do meu lado, quando uma pessoa estiver no meu... eu vou falar do Evangelho. Porque eu não sou responsável que ela sinta esse cheiro, fale isso é bom, isso é ruim. Eu não sou responsável para que essa mensagem produza vida ou morte nessa pessoa.
porque ou produz vida ou morte. Eu sou responsável por pregar e com muito amor, desejando que essa mensagem produza vida. Vida. Mas omissão não existe na palavra de Deus. Nós temos um peso muito grande nos ombros, não é verdade, irmãos? Nós temos um peso muito grande nos ombros, que faz Paulo se perguntar no versículo 16, no finalzinho: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Paulo começa a contemplar toda essa procissão romana, e percebe que o perfume produz cheiro de vitória e vida para alguns, mas cheiro de morte e derrota para outros. E entende que nós somos este perfume, e por meio de nós, o bom perfume de Cristo vai alcançando as pessoas, é por meio de nós, por meio das nossas palavras e atitudes. E ele diz: mas quem é suficiente para isso? Quem consegue ser o perfume de Cristo e ter sobre si tão grande peso? Eu finalizo com duas respostas. A primeira está no versículo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quem é suficiente para essas coisas? A nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, não é fácil ser puro na pregação do Evangelho. É muito fácil mercadejar. É muito fácil negociar algumas coisas. É muito fácil dizer: bom, eu vou falar da metade do Evangelho, vou falar da parte boa do Evangelho, não vou falar da parte ruim. Ou a pessoa vem com uma ideia na cabeça, você mistura o Evangelho com aquela ideia e vira uma coisa interessante para a pessoa pensar e comprar. Não é fácil manter puro nesse comércio da fé, entenda, comércio da fé. Não é fácil se manter puro nessa pregação do Evangelho. Mas a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. O que é isso? É Deus colocando em nós as suas palavras. É Deus capacitando. Paulo diz: olha, eu prego esse Evangelho por todas as cidades por onde eu passo, mas pensa que se veio alguma coisa disso de mim, sou o que sou pela graça de Deus, Paulo diz. É a graça de Deus que motiva os nossos corações e transforma os nossos corações. Então, se alguém é eficazmente um bom perfume de Cristo, é pela graça de Deus. E se você ainda não é, peça a graça do Senhor, porque a suficiência vem de Deus. E a segunda resposta para essa pergunta: quem é suficiente para estas coisas? É o próprio versículo 14. Porque Deus nos conduz em triunfo. Imagine como Paulo quis que seus leitores imaginassem. Imagine numa grande procissão, os seus inimigos, que neste caso são o mundo, o diabo e a sua carne, sendo arrastados atrás de você. E você, numa carruagem de ouro, com lauréis na cabeça, toda a cidade de Roma lançando rosas na sua frente e aplaudindo. Mas você olha para o lado, quem está do seu lado? Cristo Jesus. Não pense que o aplauso é para você, não. O aplauso é para Cristo Jesus. É como a jumentinha que entrava em Jerusalém. Ela não podia pensar que aqueles aplausos e aquelas palmas no chão eram para ela. Não era. Era para aquele que estava montado nela, Jesus Cristo. E aqui está você, junto com Cristo Jesus. E Ele recebe todos os aplausos, mas olha que privilégio, que honra. Porque Ele que é vitorioso sobre todas as coisas. Ele que põe debaixo do estrado dos seus pés todos os seus inimigos. Ele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Ele que é o dono e o criador de todas as coisas, Ele te convidou para estar do seu lado, em Efésios capítulo 1, para se assentar com Ele nas regiões celestiais e reinar com Ele. Cristo Jesus te chamou para triunfar na pregação do Evangelho. Para triunfar nessa vida. Porque nós não recebemos espírito de covardia, como diz o próprio apóstolo Paulo, mas de ousadia e de coragem em Deus, pelo qual nós falamos, Abba Pai. Cristo está do seu lado. E pensa nessa metáfora quando você sair amanhã para o trabalho, para os estudos ou para outro momento, você está saindo triunfante. Paulo saiu de Troade, apesar de decepcionado com a reação, ele saiu triunfante. Graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. E repito, sempre nos conduz em triunfo. Isso quer dizer que a pregação do Evangelho nunca volta vazia. Nunca. Aquele versículo que você manda para alguém no Twitter ou no Facebook, aquele recadinho que você deixa para o seu colega, aquela anotação que você faz, aquela conversa informal que você tem no teu almoço com alguém, essa pregação nunca volta vazia. Cristo sempre vai te levar em triunfo nesses momentos. Cristo sempre nos leva em triunfo. E nós estamos quase celebrando que é a ceia do Senhor. A maneira com que Cristo nos faz estar nele. E eu quero terminar hoje dizendo, em Cristo, destacando essa expressão muito comum, que está aqui no versículo 14, mas se você for ler o apóstolo Paulo em todas as partes, ele ama essa expressão, e não se cansa de dizer, nós estamos em Cristo Jesus. E aqui, na metáfora, nós estamos com Cristo Jesus nessa carruagem de ouro. Como que nós chegamos aqui? Como que nós, que somos pecadores, errados, conseguimos nos assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus e reinar? Como que nós conseguimos triunfar? Resposta, em Cristo Jesus, porque vocês foram chamados para estar em Cristo Jesus, para receber os aplausos que Cristo recebe, para receber as honras e as promessas que Cristo recebe do Pai, para sentir a alegria e o prazer que Cristo recebe por ter obedecido e triunfado. Nós vamos celebrar a maneira pela qual nós subimos nessa carruagem de ouro, e a maneira pela qual nós somos sempre triunfantes na pregação do Evangelho. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que seja um momento de triunfo para esta igreja e para as nossas vidas, que seja um momento em que, ao tomar da ceia, tomar do pão, nós possamos agradecer a Deus, porque por nossa própria natureza, era para sermos prisioneiros arrastados. Mas Cristo, por sua graça e misericórdia, o comandante perfeito, olha para o meio da multidão de pecadores e diz, sobe aqui comigo, na carruagem de ouro, você vai triunfar comigo nessa procissão. Isso é graça de Deus. Graça de Deus, esse Evangelho ter cheirado para nós vida. Graça de Deus, essas informações serem para nós verdadeiras e claras e profundas, e vida para nós. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus, nós estamos assentados nas regiões celestiais, para reinar com o Senhor. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus, Tu sempre
nos conduz em triunfo. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus a pregação do Evangelho sempre produz frutos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de sermos embaixadores dessa mensagem, pela responsabilidade que temos, Deus, de exalarmos o bom perfume de Cristo. Obrigado, Senhor, porque estamos com Teu Filho, recebendo aplausos de anjos, aplausos de santos que já morreram, e aplausos do próprio Deus, que nos homenageia em Cristo Jesus, e promete para nós grande triunfo. Glórias ao Teu nome, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sê Tu glorificado nesta noite, através desta comunhão, através da celebração da Santa Ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.